Olá, meu convidado hoje no Conversas com o Meio é o sociólogo e cientista político Sérgio Abranches. Sérgio é o pai do modelo que nos faz compreender a política brasileira. Isso não é pouca coisa. A Constituição de 1988 ainda estava sendo redigida quando ele publicou um paper em que ele desenhou esse modelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Você não entende Brasil se você não entende presidencialismo de coalizão, e não é tão complicado assim para entender não, tá? Em essência funciona da seguinte forma: a gente tem um número fragmentado de partidos políticos, são muitos partidos. Isso faz com que, não importa quem seja o presidente da República, um presidente nunca é eleito com maioria no Congresso Nacional. Por outro lado, nós temos um problema, porque do jeito que a Constituição foi escrita, você precisa do Congresso Nacional para governar. Para você executar as políticas públicas com as quais você se comprometeu, projetos de lei precisam ser aprovados. Aliás, como há muitas políticas públicas inscritas na Constituição Federal, às vezes não basta sequer um projeto de lei, você precisa fazer reforma da Constituição. Ou seja, um presidente precisa ter uma maioria no Congresso que seja suficiente para reformar a Constituição, senão ele terá enormes problemas para governo. Piora, tá? A crise que levou ao impeachment do presidente Fernando Collor é uma crise que tem na raiz o fato de que ele não tinha base no Congresso Nacional. A crise que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff começa pelo fato de que ela não tinha base no Congresso Nacional. E, evidentemente, a crise que nós estamos vivendo hoje está diretamente relacionada ao fato de que o presidente Jair Bolsonaro abriu mão, desde o início, de ter base, de formar base no Congresso Nacional. É claro que é agravada por ímpetos autoritários, é claro que no universo da pandemia piora muito. Mas a forma do presidencialismo de coalizão ela é dada. Ela é como a política brasileira funciona. E o que eu queria ouvir do Sérgio é justamente isso. Vem cá. Em que momento político estamos agora? Ou seja, e muito claramente, essa é logo a minha primeira pergunta, como vocês vão ver. Jair Bolsonaro chega presidente da República ao final desse ano, o que falta para um processo de impeachment? Mas não é só isso. O Sérgio é sociólogo também. Eu queria compreender um pouco do impacto. A sociedade brasileira mudou profundamente ao longo da Nova República, que ele chama de Terceira República. Mudou profundamente. Isso nos leva ao fato de que surge uma direita muito solidamente representada na sociedade, uma coisa que não havia antes. Isso faz com que a gente tenha que viver, inevitavelmente, uma política que é marcada pelas guerras culturais. Isso era uma outra coisa que eu queria ouvir. Agora, não só isso, o papel dos militares, né? E também a possibilidade de formação de uma frente ampla. Nós conseguimos formar essa frente ampla, incluindo o PT, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Será que uma frente assim é possível no Brasil atual? São muitas as discussões, são muitas as coisas que eu queria ouvir do Sérgio, e eu espero que vocês gostem dessa conversa tanto quanto eu gostei de tê-la tido. Com vocês, Sérgio Abranches. Sérgio Abranches, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Prazer, sempre bom falar com você. Tá certo. Deixa eu começar com um panorama geral. Você tem alguma perspectiva do que vai acontecer? Você acha que a gente termina o ano com Jair Bolsonaro presidente da República? Olha, Pedro, isso é difícil de dizer, porque, na verdade, as condições objetivas para uma saída do Bolsonaro, via impeachment ou mesmo via TSE, estão dadas.
Quer dizer, as provas são contundentes e factuais, tanto de crime de responsabilidade, a, é uma lista grande, muito maior do que a soma dos crimes que levaram ao impeachment do Collor e da Dilma. Ele tem assim, é um, ele faz um atentado serial ao código de responsabilidade, ao decoro do cargo diariamente, né? Isso tem claramente comprovação de todas as formas. A última foi essa questão de sonegação e administração temerária da questão sanitária, né? Da saúde, da pandemia. Por outro lado, quer dizer, está claro, do ponto de vista das pesquisas de opinião e do ponto de vista das manifestações de rua, que ele não tem apoio da sociedade, que ele hoje tem um apoio minoritário e que é certamente hoje menor do que os 30% que ficaram assim mais ou menos consolidados como se ele tivesse. Ele não tem mais, ele deve estar aí na faixa de metade disso hoje, os seus seguidores realmente fiéis. E agora, faltam as condições políticas no Congresso. E que condições políticas são essas? Quer dizer, falta a coalizão anti-Bolsonaro se cristalizar no Congresso Nacional. E ela ainda não se cristalizou. Enquanto isso não acontecer, nenhum presidente da Câmara, nem o Rodrigo Maia, nem qualquer outro, vai se arriscar a colocar em votação um pedido de impeachment com muita chance do Bolsonaro conseguir se livrar com esse acordo com o Centrão, com a parte podre do Centrão, né, mais podre, que é efêmera. Então, falta isso. Ontem, na Globo News, a entrevista que Fernando Henrique, Ciro Gomes e Marina Silva deram em conjunto para Miriam Leitão, eles claramente mostraram a necessidade da união para consolidar uma frente democrática contra os avanços autoritários do Bolsonaro. Esse é um caminho importante, seja para uma coisa ou para outra, seja para o impeachment, seja para a impugnação da chapa. Agora, falta, evidentemente, o convencimento do PT. E o PT está numa posição muito difícil, porque o Lula vetou a possibilidade de participação numa frente democrática. Há muitos setores do PT que não conseguem abandonar os ressentimentos em nome de um inimigo comum, né? É claro, quer dizer, como essa esquerda petista não consegue atualizar a sua concepção de qual é a contradição principal da política brasileira hoje, né? Na sociedade brasileira hoje. E enquanto o PT ficar fora, uma parcela considerável de oposição à frente sairá também pela esquerda, o que enfraquece essa frente democrática, né? E o PT não tem nenhuma outra liderança, fora algumas que não fazem parte do grupo majoritário que é comandado pelo Lula, né? Não tem nenhuma liderança do grupo do Lula que seja capaz de se manifestar contrariamente à atitude do Lula e abrir uma dissidência, uma discussão dentro do partido sobre um rumo novo para o PT no presente e no futuro, né? Por exemplo, no meu Twitter, várias pessoas, quando eu comentei isso ontem, disseram: mas faltou o Fernando Haddad. Bem, mas faltou porque eles quiseram faltar. Não faltou por falta de disposição de aliança por parte dessas três lideranças que estavam lá, né? E porque o Fernando Haddad não sabe se impor, não consegue se impor ao Lula, ele não consegue se impor como uma liderança autônoma, não é? E isso mostra a fraqueza política do PT hoje. A incapacidade de gerar lideranças fora da sombra do Lula e que possam, inclusive, dialogar com o Lula para tentar convencê-lo de que ele está prejudicando o partido com as suas atitudes pessoais. Então, é difícil dizer se até dezembro. Agora, até dezembro o que nós vamos ter é uma deterioração significativa da situação social e econômica do país e uma crise política que se agrava, que já é uma crise permanente, já é crônica, mas que nós vamos ter surtos de agravamento considerável dessa crise política, com abalos institucionais até o fim do ano e até o momento em que isso se resolve. Sérgio, você abriu 3 caminhos aí e eu queria explorar os 3.
O primeiro é a questão da popularidade real do presidente Jair Bolsonaro. O segundo é a questão dessa coalizão anti-Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. E o terceiro, a questão específica do PT, que obviamente é muito importante porque é o maior partido de esquerda do Brasil. Raros partidos no Brasil têm a consolidação e o número de raízes pelo país que o PT tem, né? Então deixa eu começar pela questão das pesquisas de opinião. Existem críticas objetivas, metodológicas, a respeito da pesquisa do Datafolha, que é a pesquisa que mais consistentemente tem mostrado o 33% de ótimo e bom. E as críticas são de que haveria um percentual maior de bolsonaristas do que pessoas que de fato votaram no presidente no segundo turno. E isso estaria quebrando o balanço da pesquisa. Agora, as outras pesquisas dão para ele ali por volta de 25%. Você tem impressão de que é menos? O que te leva a achar isso? Porque essas pesquisas, como elas são telefônicas, elas não captam quem está fora quem está sem telefone ou que não está podendo atender. Tem uma diferença estatística importante entre a pesquisa presencial e a por telefone. Eu já fiz vários testes disso. E há também um problema de consistência entre respostas, né? Quer dizer, há uma diferença grande entre a pesquisa de opinião e o survey, que é o instrumento com que nós, sociólogos, pesquisamos opinião, né? No survey, a gente faz um teste muito sólido de consistência do questionário e da amostra com um pré-teste relativamente alto, o que, evidentemente, faz com que a gente consuma mais tempo para obter respostas do que uma pesquisa que precisa de ter respostas rápidas. A amostragem para telefone é muito diferente dos critérios amostrais que você usa para presencial. Essa transição cria problema para todo mundo. Quando você olha outras evidências, por exemplo, a diminuição nas pesquisas que fazem pesquisa de rede no Twitter, por exemplo, a diminuição da quantidade de pessoas reais impulsionando tweets favoráveis ao Bolsonaro e a dominância dos robôs, mostram, por exemplo, uma redução da sua base espontânea de apoio, né? As manifestações na rua pró-Bolsonaro, que tiveram monopólio da rua durante boa parte da pandemia, se mostram cada vez menores, mais rarefeitas e com traços evidentes de manipulação, né? Quer dizer, de aparelhamento. Empresas financiando as mesmas faixas. Você tem uma série quem entende de manifestação, tem uma série de evidências ali de que é uniforme demais para ser uma coisa espontânea. As barracas de camping são sempre as mesmas? São sempre as mesmas, os caminhões, os ônibus, entendeu? Quer dizer, tem ali uma coisa concertada. Claro, você tem, por exemplo, uma parcela do sindicato dos caminhoneiros que leva caminhoneiros para lá, né? Como a CUT levava gente para as manifestações pró-PT, etc. Mas o fato é que quando você olha o conjunto das manifestações, tem muitas evidências de que o grau de espontaneidade delas é muito menor do que já foi no passado e certamente muito menor do que havia, por exemplo, nas manifestações do PT. Então, durante muito tempo, né? Então, quer dizer, tem muita evidência fora das pesquisas de opinião, mostrando que a base do Bolsonaro está minguando. E à medida em que ele vai criando arestas e problemas com os setores mais moderados que o apoiaram por outras razões, porque acreditavam na Lava Jato e no Moro, porque achavam que era uma nova política, e aí ele se aproxima do Centrão, etc. Isto tudo vai carcomendo essas bases, porque foi uma eleição incidental. Né? Quer dizer, não é uma eleição sólida. A eleição do Bolsonaro é uma eleição incidental no sentido de que, em outras condições, ele jamais seria eleito presidente da República. Né? Então, aquela polarização, a falta de lideranças importantes no processo eleitoral, não de lideranças importantes, mas de candidatos viáveis no processo eleitoral, é evidente, por exemplo, que o Alckmin era uma má escolha para o PSDB. Né? Tudo indicava que o PSDB precisava de uma pessoa mais aguerrida,
mais moderna, né, com um linguajar mais contemporâneo, mais jovem, para poder disputar com força aquela situação polarizada. O PSDB abriu mão. Uma campanha como a da Marina, por exemplo, que não tinha muita condição de se defender das fake news, porque ela não tinha estrutura digital suficiente para isso, né? Então você tem uma série de circunstâncias ali que mostram que um candidato que ninguém conhecia, que não participou de debate, que ficou a maior parte do tempo fora da campanha por causa da facada, etc., que se elege, na verdade, assim, quase como um cacareco, né? Como uma opção quase de protesto generalizado pela situação em que o país se encontrava, né? Muito ressentimento, crise econômica, descontentamento com a política, com a corrupção, etc. Juntou tudo isso num caldeirão que produziu esse desastre que é o Bolsonaro. Pois é, então vamos falar do Congresso. De fato, não se consolida no Congresso um movimento anti-Bolsonaro. Um movimento, olha, essa presidência, muito mais do que a presidência da Dilma, muito mais do que a presidência do Collor, esta é uma presidência que não está funcionando, né? O que acontece? É o fato de a pandemia ter posto a maior parte dos parlamentares em casa e por isso não tá havendo conversa? É isso ou é algo mais profundo do que isso? Tem evidentemente a questão do Centrão, mas antes do presidente começar a negociação com o Centrão, essa consolidação já não estava acontecendo, né? Claro, veja bem, Pedro, eles continuam conversando. Né? Deputado, político nunca precisou de estar presente para conversar e articular e conspirar. Né? Quer dizer, eles se falam e mais do que isso, quer dizer, uma das coisas que está claramente tirando apoio potencial ao Bolsonaro no Congresso é o fato de que muitos deles estão em isolamento nas suas bases eleitorais. Portanto, eles ouvem o seu eleitor. E isso eu já vi acontecer inúmeras vezes na política brasileira. O deputado volta, por exemplo, nas festas juninas, nos recessos e tal, ele volta para casa e, quando ele ouve elogios ao presidente, ele volta governista. Quando ele ouve reclamações do presidente, ele volta de oposição, ele volta criando caso ou cobrando mais caro para manter o apoio, né? Então, hoje as bases estão informando aos parlamentares que esse presidente não tem o apoio deles e que estão descontentes com esse presidente. Por outro lado, hoje formar uma base qualquer no Congresso é muito difícil. É muito difícil porque essa eleição ela foi atípica em duas dimensões. Ela foi atípica na eleição do Bolsonaro e ela foi atípica na fragmentação do sistema partidário muito além do previsível, né? Quer dizer, com uma redução dramática do tamanho das bancadas dos grandes partidos sem que tivessem sido substituídos por outro. A gente conhece muito casos de realinhamento partidário na história de todos os países, todas as democracias, em que a decadência de determinados partidos leva à sua substituição por outros partidos. Então você passa a ter uma outra configuração de forças no Congresso, né? Aqui não, quer dizer, aqui o que a gente teve foi uma quantidade enorme de bancadas, entre 20 e 40 deputados. Você somar esses caras, entendeu? Cada bancada dessas com lideranças personalistas que querem aumentar o seu prestígio, que são rivais umas das outras, etc. Juntar tudo isso num mesmo bloco é muito difícil. Envolve muita sabedoria, muita liderança e muito gasto fiscal. Então, as condições estruturais hoje do Congresso não são boas para produzir uma coalizão de governo, mas elas são razoáveis para produzir, por exemplo, uma liderança como a do Rodrigo Maia, que consegue passar pelas fronteiras partidárias, porque já se elegeu numa coalizão, né, mais
plural, com apoio de partidos da esquerda, né? Então ele responde muito mais, evidentemente, à sua coalizão interna do que ao governo, né? E se a gente reparar bem, o Rodrigo Maia veio caminhando de uma posição de quase governismo para uma posição de neutralidade para uma posição de oposição, né? Quer dizer, o Rodrigo hoje está claramente fazendo parte, se não da articulação concreta, do apoio silencioso a essa formação de uma frente democrática contra o Bolsonaro, né? E se insurge sistematicamente contra as decisões do Bolsonaro. A última foi essa coisa de sonegar os dados da pandemia pelo Ministério da Saúde, em que o Rodrigo Maia disse assim, se precisar a gente agrega, né? Quer dizer, ou seja, se contrapondo realmente, né, frontalmente ao governo e se colocando como possibilidade de alternativa. Eu até espero que nessa questão da pandemia o general que está intervindo, não é, que é o interventor no Ministério da Saúde, seja processado, e seja processado na justiça comum por administração temerária, né, e falsidade ideológica, que é o de que se trata, né? Então, o Bolsonaro é mais um crime de responsabilidade. Quer dizer, nós estamos numa situação, não de governo disfuncional, mas de disfuncional beirando a marginalidade, né? Beirando a marginalidade, desobedecendo a Constituição seguidamente e traindo as necessidades da população, né? Então, numa circunstância dessa, é muito difícil ter um apoio sólido no Congresso. Vai ser um apoio efêmero, vai ser um apoio tipo chantagem, né? Quer dizer, tipo sequestro. Ele vai ter que pagar repetidamente aos poucos apoiadores que tem para conseguir evitar, para conseguir manter ali, que está difícil, ele não tem hoje os 172 votos necessários, no mínimo, para barrar, por exemplo, um pedido de impeachment ou uma autorização para que ele seja processado. Agora, historicamente, Sérgio, impeachment no Brasil, nos dois momentos em que ocorreram, a gente sempre teve, no caso da presidente Dilma, ela tinha 9% de ótimo e bom Ibope, no caso do presidente Collor, 11%. Né? E tínhamos, em ambos os casos, maciços protestos de rua. Eu imagino que maciços protestos de rua não sejam necessários. Mas a gente está numa situação muito atípica, né? Porque o Ibope, por exemplo, não vai fazer pesquisa de popularidade enquanto não puder botar gente na rua. E não há condições de botar gente na rua em segurança no momento. O Datafolha escolheu fazer por telefone, tem todos os problemas que você indica. Quer dizer, a gente está numa situação muito difícil, que é uma situação na qual a gente ainda tem a perspectiva de uma pandemia que vai matar no Brasil por alguns meses. Quer dizer, há uma certa urgência de mudança da política de governo para lida. Uma mudança hoje ainda seria capaz de salvar muitas vidas. E, no entanto, por conta das circunstâncias da pandemia, a gente não consegue ter os dois elementos, a pesquisa de opinião e as manifestações de rua, que tradicionalmente levam a um impeachment. Parece ter travado de uma maneira meio insolúvel, né? Olha, tem um impasse, né, Pedro? E a gente vai ter que ver como é que esse impasse se desdobra, qual é a força dele, né, nos desdobramentos no tempo. Agora, você conhece bem a história e você sabe que tem momentos na história em que o passado nos informa muito pouco sobre o presente, né? Nós estamos numa situação muito excepcional. Sem referências. Né? Quer dizer, nós estamos sem referências. Quer dizer, então eu não sei se o que funcionava antes vai funcionar agora, entendeu? Eu me lembro de um seminário que eu fiz pouco antes do início da pandemia, na UFMG, Departamento de Ciência Política, que devia ter lá uns 20 ou 30 politólogos e estavam discutindo exatamente a eleição do Bolsonaro, o que o Bolsonaro devia saber
né? O que nós sabíamos sobre o funcionamento da política brasileira que o Bolsonaro deveria saber para fazer uma boa presidência, ainda que de direita, que contrária ao nosso pensamento e tal. E, e havia consenso entre os especialistas de que nas condições em que ele se elegeu e nas condições em que ele estava naquele momento, não havia possibilidade dele terminar um mandato, né? E eu disse, olha, eu também acho, pelo meu modelo, ele vai perder o mandato, não tem dúvida. Todas as características que eu identifiquei no funcionamento do presidencialismo de coalizão indicam a impossibilidade de continuidade do mandato do presidente. Mas no meu modelo ele também não teria sido eleito, e no modelo de ninguém, tá certo? Quer dizer, então, tanto a eleição dele é um fato excepcional, atípico, sem referência, foi uma ruptura com o padrão eleitoral que vem desde a eleição do Fernando Henrique até a reeleição da Dilma, né? E por outro lado, quer dizer, com a pandemia, com essa crise econômica desse jeito, e com o Congresso fragmentado de um jeito que ele nunca foi, com bancadas muito pequenas, sem nenhum partido pivô, sem um partido grande. O maior partido é o PT, e é um partido relativamente pequeno em relação ao que ele já foi, né? PT, PMDB, PSDB e PFL, agora DEM, já tiveram de 90 a 100 deputados no passado, né? E hoje estão aí entre 20, 40 e poucos, 50. Quer dizer, é uma situação muito atípica. Então a gente não sabe como é que as coisas vão se dar, né? Por outro lado, nós nunca tivemos um envolvimento tão profundo dos militares na política depois do fim do regime militar como agora, né? Quer dizer, com os militares se prestando a intervir no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia contra o interesse coletivo. Nunca vi isso, né? Quer dizer, os militares sempre tiveram uma certa... sempre foram ciosos do interesse nacional, né? E nesse momento eles estão mostrando um absoluto desprezo pelo interesse nacional, apostando numa facção minoritária e radical da sociedade brasileira. Então é tudo muito fora do esquadro para a gente poder ter uma coordenada pré-estimativa. Tá certo. A gente tinha falado do PT. Eu acho que o PT serve de um gancho para falar não apenas do próprio PT e da própria liderança do Lula, que é evidentemente uma liderança muito importante, como também da questão do ressentimento, né? O ressentimento se tornou no Brasil uma força política extremamente importante. Eu não estou de forma alguma tentando atribuir isso apenas ao PT, porque no bolsonarismo há um ressentimento profundo. Também não estou tentando fazer uma falsa simetria. Acho que são características muito distintas em cada um dos dois. Agora, o principal debate hoje, dentro de quem está fazendo os manifestos, o manifesto dos juristas, o manifesto da Frente Única, é se Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato podem assinar ou não o manifesto. Porque eles seriam representantes de um autoritarismo que teria levado à presidência do Bolsonaro. Essa é uma interpretação que eu tenho ouvido com muita frequência de muita gente boa, inclusive, de análise. E eu compreendo, por um lado, Sérgio, que há problemas sérios na maneira como Moro conduziu como juiz vários dos casos, inclusive o caso que levou à prisão do ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, há problemas sérios em como o PT, dentro do governo, conduziu, durante a presidência da Dilma, a política econômica e, no geral, a corrupção foi imensa. Mesmo que a gente não tenha parâmetros para comparar com o passado, o nível de corrupção foi imenso. Quer dizer, só o ressentimento explica o fato de que Moro tem problemas? Tem. O PT tem problemas. Todo mundo tem problemas. Fernando Henrique aprovou a reeleição comprando parlamentares no Congresso. Quer dizer, se a gente começa a ir atrás dos problemas diversos, problemas há. E, no entanto, existe um problema que é um presidente da República que ameaça a democracia. Se isso não é o suficiente para unir todo mundo em cima de uma única bandeira,
O que é? Você vê perspectiva de o Brasil sair dessa onda de ressentimento? E eu não acho que seja só do PT, não, tá? Desculpa. Pode. Não, eu acho que não. Quer dizer, eu acho que o ressentimento ele nasce de frustrações sucessivas, né? É, expectativas que foram postas. Por exemplo, eu não tenho dúvida de que na coalizão eleitoral, na massa de votos que elegeu o Fernando Henrique, que elegeu o Lula e que elegeu Dilma, tem uma parcela grande de interseção. Você teve gente que votou no Fernando Henrique, se frustrou, votou no Lula, votou na Dilma, se frustrou e votou no Bolsonaro, né? Quer dizer, esse contingente grande da sociedade brasileira, que é o contingente menos politizado, etc., ele tem reagido crescentemente de forma frustrada. E a frustração gera ressentimento, né? Por outro lado, tem um certo sentimento de purismo dentro do PT, com o qual eu sempre tive muito problema, e esse problema histórico da esquerda brasileira, que outras esquerdas esquerda de outros países também cometeram, mas no Brasil é particularmente agudo o problema, né? Que é a incapacidade de reconhecer quem é o inimigo principal em cada circunstância histórica, né? E se aliar com as pessoas erradas, né? Então, falta, e eu acho que isso tem a ver com a forma pela qual se formaram as lideranças políticas, sobretudo pela esquerda, durante o regime militar e posteriormente ao regime militar, né? Quer dizer, não há fontes de formação de lideranças que produzam lideranças democráticas. E a liderança democrática, por definição, ela é tolerante em cada momento, né, com aqueles que foram seus adversários no passado, mas que são importantes como aliados para combater um inimigo novo e mais ameaçador, né? Você sabe bem, você conhece bem a história, Pedro. Roosevelt, Churchill e Stalin não se gostavam e tinham projetos integralmente diferentes entre si. E, não obstante, passaram por cima de todas as suas desavenças para se aliar contra o inimigo principal, que era o Hitler, que era o nazismo. Quer dizer, tem hora na história que você não tem dúvida de que lado que você deve estar. E eu acho que a esquerda brasileira duvida, de vez em quando, de que lado que deva estar, né? E toma o lado errado. Toma posições que agravam a situação, que depois se vira contra ela mesma. Quem é que vai ser o principal perseguido num recrudescimento autoritário no Brasil? O PT. É óbvio que é o PT. Tá certo? Quer dizer, então, até por uma questão de sobrevivência partidária, eles deviam tomar consciência de que é preciso um novo rumo. Por outro lado, essa questão que você falou do passado, né? A ideia de que o impeachment da Dilma, com uma narrativa de golpe, seja suficientemente forte para evitar que o partido faça um autocrítico com a corrupção que ele efetivamente abrigou, né? Que ele tolerou, no mínimo. Mas, nenhum líder do PT se aproveitou pessoalmente da corrupção, se aproveitou apenas politicamente da corrupção, mas permitiu que houvesse a corrupção e, por uma razão que no começo parecia ideológica, eu me lembro de uma frase do Zé Dirceu, dentro do PT, que ele dizia o seguinte: olha, é o seguinte, a gente toca o nosso projeto de poder e compra esses corruptos. E eles não deixam trabalhar. Até que a gente mude as condições objetivas que possam nos permitir nos livrarmos dele. É ideológico, é ingênuo, é politicamente ingênuo. Esses não são facilmente descartáveis, como a gente está vendo, né? Quer dizer, eles foram o sustentáculo de todos os governos após 88. Então, esse ressentimento, esse apego a determinadas questões que de fato são controvertidas, eu particularmente acho que os dois impeachments, tanto da Dilma quanto do Collor, foram absurdos do ponto de vista das regras, um não foi igual ao outro, né? Quer dizer, tem uma quantidade absurda de questões que de fato devem ser consideradas até para que nós tenhamos um novo mecanismo de impeachment e um novo mecanismo de afastamento de presidentes que não sejam impeachment, tipo recall. Por quê? Porque
teve arbitrariedade nos dois casos. Teve muito mais arbitrariedade no caso do Collor. Collor foi afastado com muito mais rapidez. O Supremo aceitou que a Câmara fosse, fosse a denunciadora e, portanto, o Senado só julgasse. Então, ele se afastou logo que a Câmara aprovou o impeachment. E no caso da Dilma, não. Quer dizer, o Supremo mudou a regra e disse não, só o Senado conta por causa da Constituição, que eu considero particularmente uma interpretação equivocada da Constituição do ponto de vista, digamos, da teoria do Estado, né? Mas o fato é o seguinte, quer dizer, o impeachment da Dilma não pode ser empecilho para que o PT faça uma revisão da sua política, se torne um partido mais contemporâneo, tanto na sua visão econômica, quanto na sua visão social, quanto na sua visão político-ideológica, que o coloque como um ator importante nos desafios do século XXI. Eu não acho que a gente possa prescindir do PT nesse momento. Eu acho que o PT é fundamental como forma de mobilizar a esquerda da sociedade, é a principal força da esquerda brasileira, né? Eu passei a minha vida toda na esquerda. E passei a minha vida toda com problemas com os partidos de esquerda por causa dessa rigidez da mentalidade rígida que não permite ser mais adaptável às circunstâncias e à realidade, né? Então, isso piora o impasse. Voltamos ao que a gente estava falando no começo. Fica difícil você reunir as condições objetivas para efetivamente enfrentar a disfuncionalidade do governo Bolsonaro se nas oposições você tem uma divisão tão profunda que impede as lideranças de conversarem entre si. Sérgio, e o futuro, hein? O que eu quero dizer é o seguinte: você citou uma questão importante, que é a questão dos afastamentos. Você é autor você é o cara que criou a fórmula do presidencialismo de coalizão. O nosso problema não é problema da nova república. Getúlio Vargas se suicidou. Para empossar JK foi difícil pra cacete e quase houve um golpe de Estado. Jânio Quadros renunciou e João Goulart sofreu, de certa forma, 2 golpes, né? O primeiro, que foi o golpe da imposição do parlamentarismo. Tudo bem, podemos questionar se foi um golpe ou não, mas foi uma mudança de regras com o jogo andando. No mínimo, alguma coisa tipo um jogo duro constitucional, não tinha o termo na época, mas... E há o golpe de fato em 1964. Quer dizer, nos 2 períodos democráticos que nós tivemos, sempre aparece esse momento em que presidentes da República perdem a capacidade de governar. E algo tem que acontecer institucionalmente para que eles sejam afastados. Ou pelo menos, de alguma forma, ali entra o encontro entre sociedade e forças políticas, chega-se a essa conclusão. O problema está no presidencialismo de coalizão, que de certa forma já existia na República de 45. O problema está além disso. Como é que você lê essa situação? Theodoro, aqui. Tem uma diferença grande entre o modelo analítico do presidencialismo de coalizão, né, que eu montei para analisar uma realidade que a gente tem, e o funcionamento concreto do presidencialismo de coalizão. Houve muita diferença entre o presidencialismo de coalizão do primeiro, que eu chamo de Segunda República, em relação a essa terceira, de 88. O presidente agora é mais forte, né? Quer dizer, os mecanismos de freios e contrapesos foram consideravelmente melhorados na Constituição de 88 em relação a 46. E, bom, enfim, tem uma série de diferenças entre os dois, até a ponto que eu chamei um de presidencialismo de coalizão 1.0 e agora nós estamos no 2.0. Ambos tinham um problema complicado, que é de como é que você remove um presidente disfuncional, que perdeu a base, que não tem mais condições de governar, né? Na República de 46, os militares removeram
em todos os casos. Na verdade, quer dizer, o suicídio do Getúlio tem por trás, não é, uma imposição militar de afastamento. Ah, no caso do Juscelino, foi preciso um contragolpe do Marechal Lott para evitar um golpe contra o Juscelino, impedir que ele tomasse posse. No caso do parlamentarismo, havia claramente um veto militar à posse do Jango, né? E, finalmente, em 64, os militares, junto com lideranças políticas civis, deram o golpe definitivo. A República de 88 é mais estável do que a de 46, por causa dessas diferenças dos mecanismos institucionais. Mas ambas têm esse problema complicado, que é como é que você remove um presidente. E aí, quer dizer, não é só uma questão de remover, sabe, Pedro? É uma questão de que, porque nós temos uma situação muito heterogênea, um federalismo muito desigual e uma série de características estruturais da sociedade brasileira, fazem com que os sistemas partidários estaduais não sejam iguais ao sistema partidário nacional. Então, o presidente da República, com um partido, não consegue fazer a maioria no Congresso. Não vai conseguir nunca, enquanto não mudarem essas condições sociológicas da sociedade brasileira. Então, ele precisa de fazer a coalizão, ele precisa de uma aliança para governar. Ora, essa necessidade da aliança, ela produz, obviamente, uma certa instabilidade inerente ao presidencialismo. Não é a mesma coisa de você ser um presidente americano, que, como o Trump, não tem maioria na Câmara, né? Já houve casos, inclusive, de presidente que não tinha maioria nem na Câmara, nem no Senado, e que governa de boa, porque as funções são muito claramente separadas. O presidente não precisa do Congresso para fazer o que ele precisa, o que ele pode fazer, para cumprir as suas atribuições presidenciais, né? E só há um momento de interdependência, que é na hora da votação do orçamento. Esse tem que ser negociado, mas fora disso, o presidente realmente não precisa do Congresso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é impossível, porque nós temos um tipo de Constituição, um tipo de tradição legislativa, né, legal, que obriga o presidente a ir ao Congresso buscar medidas legais para fazer as suas políticas públicas. A Constituição brasileira tem política pública em excesso, embutida nela. Então, se você quer mudar a política que está na Constituição, você tem que fazer reforma constitucional. Então, esse tipo de aliança torna muito difícil mesmo governar. E a Dilma, quando ela se defendeu no Senado do impeachment, ela reclamou disso. Ela disse, olha, o Fernando Henrique e o Lula tinham coalizões muito menores que a minha. Eu tenho uma coalizão ingovernável. E tinha mesmo. Descontadas as suas habilidades pouco treinadas de lidar com a política, né? Ela tinha uma coalizão grande demais, heterogênea demais, amorfa demais para dar certo. Eu acho que agora, com essa experiência que a gente está tendo, um terceiro governo do qual se fala claramente de impeachment, porque houve pedido de impeachment para todos. Houve vários pedidos de impeachment para o Fernando Henrique, houve vários pedidos de impeachment para o Lula, mas concretamente só se falou a série de impeachment no caso do Collor, da Dilma e agora do Bolsonaro. E nesse caso, quando a gente olha isso, a gente vê que está faltando alguma coisa aí. Eu diria que está faltando um mecanismo tipo recall, né? E eu acho que está começando a ficar claro, diante da força que o presidente tem, né? A gente está num regime hiperpresidencialista. O presidente tem força demais, ao mesmo tempo ele tem força de menos, porque ele precisa do Congresso demais, né? Essa situação é uma situação esdrúxula, é uma situação, alguns colegas meus acham que é boa, que foi ela que produziu o fortalecimento, a estabilidade do presidencialismo de coalizão. Eu acho que ela tem elementos de disfuncionalidade claros, né? Então, eu estou começando a ficar mais simpático à ideia de fazer uma transição para o modelo português, de fazer um semipresidencialismo que, na verdade, não vai ser o modelo português, vai ser mais parecido com o modelo francês. Um presidente que tem, digamos, funções estratégicas importantes, cuida da política externa, mas o governo
cotidiano, a rotina de governo e as políticas públicas domésticas ficam a cargo de um primeiro-ministro ou de um coordenador de governo, uma coisa assim. E por quê? Porque aí eu acho que é mais fácil você mudar. Com essa fragmentação que a gente tem, é impossível para o presidente trocar alianças, que era outra possibilidade que ele podia fazer, como primeiros ministros podem fazer, né? Mas não tem sobra. Como você precisa de ter uma aliança que te permita mexer com a Constituição ou o quórum necessário para você se salvar de um pedido de processo ou de um impeachment, a aliança é tão grande que só fica os totalmente incompatíveis com o governo de fora. Então, se o presidente precisa, de repente, abandonar certos aliados que não estão funcionando com ele e trazer outros, ele não tem como trocar alianças dentro do seu campo, né? E essa rigidez da coalizão brasileira, ela produz um impasse que acaba só sendo resolvido por uma ruptura institucional, né? Eu acho que o impeachment é uma ruptura institucional. Eu acho que o impeachment é um instrumento exótico, né? Porque o presidente é eleito pelo povo, ele é eleito pelo voto direto popular, né? Ele não é eleito pelo Congresso. Essa é a diferença fundamental que eu acho entre o primeiro-ministro e um presidente. O primeiro-ministro é eleito pelo Congresso, quer dizer, os partidos são eleitos pelo povo e a maioria do Congresso é que consolida um primeiro-ministro. Então, o mandato dele pertence ao legislativo, pertence ao parlamentarismo. Daí ser parlamentarismo. O mandato do presidente pertence à sociedade, ao eleitorado. E aí há um momento em que o Congresso se substitui ao eleitorado para decidir se o presidente fica ou não. Entendeu? Por isso é que eu acho que o recall é o instrumento mais legítimo e mais intrínseco, mais próprio, mais endêmico, para usar uma metáfora ecologista, ao presidencialismo do que o impeachment. Quer dizer, o recall você devolve, você pergunta de novo para o eleitor. Vocês querem mesmo continuar com esse cara? Aí o eleitor diz, não, não queremos mais. E aí troca, né? Foi assim que Schwarzenegger foi eleito governador na Califórnia, né? Eu morava lá quando aconteceu. Né? E a Califórnia trata com muita naturalidade a eleição recall. Você faz um abaixo-assinado, XX% da população assinar, só pode convocar uma eleição recall por mandato, porque senão também ficava... E se X%, acho que é 50 mais 1. Se 50 mais 1 derruba o governador, convoca-se novas eleições para... funciona. É um país de 200 milhões de pessoas, né? 210 milhões de pessoas. É um recall grande. É um recall grande. Mas a eleição é grande no Brasil de qualquer forma, tá certo? Quer dizer, então... E eu acho que isso aí o recall, ele inclusive seria muito interessante como experimento para os politólogos. Porque tem uma ideia da qual eu não estou convencido, nunca fui convencido, de que o eleitor não se lembra em que ele votou. Eu acho que o eleitor não se lembra em que ele votou por inúmeras razões, mas não porque ele não se preocupe na hora de votar em quem ele está votando. É que o deputado tem número, não tem nome, né? Quer dizer, a votação de presidente é uma votação muito grande, né, nacional, e ele pode mudar de ideia imediatamente. E aí, quer dizer, se ele abandona, o princípio da negação funciona para todo mundo, Pedro. Né? Quer dizer, se eu voto num cara e passo a detestar o cara na semana seguinte que ele tomou posse, eu esqueço que eu votei nele. Tá certo? Quer dizer, eu bloqueio que eu sou, né, cúmplice de ter colocado o cara naquela posição. Então, as pesquisas nos Estados Unidos mostram que o eleitor americano também não é capaz de dizer em quem que ele votou na eleição passada, né? Então, isso tem a ver, evidentemente, com o dinamismo da sociedade, com o fato de que a sociedade é muito grande, muito heterogênea, né? Tem muitas divisões categóricas, muitos conflitos que perpassam a sociedade, tanto lá como cá, né? Então, eu acho que o recall ele é muito mais apropriado
e acho que ele funciona exatamente para dar vazão a essa frustração do eleitor. Quer dizer, se o presidente prometeu a ele alguma coisa e não cumpriu, e ele está frustrado porque o presidente não cumpriu, né, ele votaria pelo afastamento. Eu duvido, por exemplo, que um recall afastasse o Fernando Henrique no primeiro mandato, com o Plano Real a pleno vapor, cumprindo a promessa. Duvido que o Lula tivesse sofrido um recall no primeiro mandato, No com mensalão. ele no mensalão, com Bolsa Família, né, com tudo aquilo. E acho muito provável que a Dilma fosse recalled, que ela fosse tirada por uma escolha eleitoral, né? Como eu acho que o Bolsonaro pode ser tirado por um recall, como eu acho que o Collor teria sido tirado por um recall, né? Então o recall, é claro que isso tudo é contrafactual, mas o recall faz mais sentido, né? E ele mostra mais claramente como é que o eleitorado pensa. E ele dá mais responsabilidade, ele dá mais peso de responsabilidade ao presidente, porque se ele sabe que o eleitor dele pode abandoná-lo, e ao abandoná-lo ele pode ser tirado do cargo, ele não abandona o seu eleitor. E o seu eleitor não é aquela base mínima, aquele núcleo duro de militância radical que apoia cada presidente. Não. São os 56 milhões. É a maioria do eleitorado. Né? Eu tenho visto aí nas manifestações alguns bolsonaristas dizendo assim: nós somos 57 milhões com Bolsonaro. Não são. Não são mesmo. Bolsonaro não tem mais o apoio de todo o eleitorado que votou nele, que o elegeu. Então, tem mais a ver devolver o mandato para a sociedade do que para o Congresso. Sem falar no fato de que você diminui a taxa de tomar lá da cá, né, Claro. de troca-troca para salvar presidente. Né, que a gente viu acontecer com o Temer, está vendo acontecer com o Bolsonaro. Claro. Deixa eu usar aí um pouco do seu chapéu menos cientista político e mais sociólogo. O que o país mudou socialmente durante essa terceira república, para usar o seu termo, durante a nova república, é uma coisa imensa. A gente ganhou dois conjuntos de brasileiros novos muito importantes. Um com imenso peso econômico, que é a população que vai do interior ali, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, que se transformou um peso imenso no PIB brasileiro de 88 para cá, que tem uma cultura própria, que vive num mundo próprio e que traz valores, eu não sei se mais conservadores, mas coisas como a cultura das armas, tem toda uma questão, e em alguns casos, isso é uma população muito grande, evidentemente, mas em alguns casos, quando a gente começa a se aproximar mais lá para o norte do país, tem inclusive esse traço de uma certa selvageria no trato com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, a gente viu surgir nas periferias urbanas dos grandes centros uma nova classe média, ainda é uma classe média baixa, mas o comportamento é um comportamento de classe média, eles não pensam mais como pobres, eles não são mais proletariado no sentido marxista, né? O principal traço deles, não único, mas é a questão da religião, né? Muitos são evangélicos. Portanto, aí tem um conservadorismo mesmo, principalmente nas questões envolvendo sexualidade, tal, casamento, criança, educação de filhos, etc. E isso faz com que a gente esteja vivendo num Brasil que tem uma complexidade hoje que jamais teve. É um Brasil cada vez mais parecido com os Estados Unidos nesse sentido, né? Você tem muitos conjuntos de pessoas que vivem dentro de suas próprias culturas, que poderiam passar dentro das suas próprias culturas a vida inteira sem saber que existem outros Brasis lá fora, conjuntos diferentes, de valores diferentes, etc. O que é bom, por um lado, você ter diversidade, esse tipo de diversidade que a gente tem. Agora, o resultado nos Estados Unidos desde os anos 60, uma guerra cultural. Uma guerra a respeito dos valores mais profundos que as pessoas têm.
E parte da eleição do Bolsonaro, ele é um antidemocrático, ele é um totalitário. Bem, totalitário talvez não, talvez gostaria de ser, mas certamente um autoritário. Mas independentemente dele, da figura Bolsonaro, dessa sanha maluca de querer romper a democracia, que provavelmente romperia se pudesse, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo de fato uma guerra cultural no Brasil e que o afastamento de Bolsonaro não vai fazer com que essa guerra deixe de existir. E às vezes eu tenho a impressão de que ela vai ser o fator dominante da nossa vida política nas próximas décadas. Você acha que faz sentido esse tipo de leitura? Pedro, com certeza nós ficamos mais complexos e com certeza a formação de uma classe média nas periferias é fundamental, e a industrialização do campo também. Quer dizer, a industrialização do campo, a profissionalização do campo, a transformação de produto agrícola em commodity global faz uma mudança muito grande. Eu já havia olhado isso antes, quando eu era colunista da Veja, eu escrevi alguns artigos sobre isso. É que uma vez eu fui visitar uma cooperativa de produtores de soja no sul, né, e numa cidadezinha muito do interior, mas ainda não tínhamos internet naquela época, mas eles exportavam, eram exportadores. E a sede da cooperativa tinha um telefone com satélite de linha direta com Chicago, com a Bolsa de Commodities. Entendeu? Quer dizer, ele tinha uma conexão, já naquele momento, que ia além do... Né? Eu acho que o campo brasileiro moderno, quer dizer, o campo que produz commodities, ele, na verdade, não é muito bem isso aí que estão dizendo que é. Nem bolsonarista por convicção muito profunda, antipetista com certeza, mas nem muito adepto de sair por aí desmatando e escravizando gente, porque o arquétipo dele é o cowboy do Texas, entendeu? Quer dizer, eu me lembro que uma vez eu fui aquela cidade lá no sul que tem o rodeio, Barretos? Em Barretos, e um dos promotores lá me levou num lugar assim mais alto, que você via a cidade, o projeto do rodeio, que era uma coisa importante, assim. E ele disse assim, parece o Texas, né? E aí, quando eu olhei para ele, ele estava com roupas importadas do Texas. Ele tinha chapéu de texano, tinha um jeans comprado no Texas, as botas dele eram texanas. Quer dizer, por quê? Porque o cara rural do Brasil passado era o caipira, era o Mazzaropi. Podia ser esperto, mas era mal ajambrado, né? Esse cara novo do campo é um cara que quer mostrar que ele é afluente, que ele viaja para o exterior constantemente, ele está em contato direto com as bolsas de commodities, ele sabe o que se passa no mundo, né? Então ele é de direita, mas ele é uma direita moderna, e ele sabe que tem certas coisas que atrapalham, e ele sabe que o bolsonarismo tem sido contra os seus interesses. Ele não sabia quando votou nele, quando financiou, mas hoje ele sabe. A mesma coisa se dá nas classes médias de periferia. Vou também te contar uma história velha de como é que isso não é uma coisa, isso é uma coisa que se realizou agora, mas que vem de antes, né? Quando o Michael Jackson veio gravar aquele clipe aqui no Brasil, no Rio, né? No Dona Marta. Dona Marta, a prefeitura proibiu, disse que ia atrapalhar a imagem do Brasil no exterior, etc. E tal. Aí foi uma gritaria, e eu me lembro de ter conversado diretamente com o pessoal da prefeitura e disse assim, pô, vocês não estão entendendo nada. Vocês viram a capa de frente do JB, na época ainda tinha o JB, né, do caderno 2 do JB, do caderno B. Quem é que são esses caras? Eu disse, não, você vai lá ver. Não é o Michael Jackson que é o problema para eles. O problema para eles é o diretor do clipe, que é o Spike Lee.
vai lá ver de que eles estão vestidos. E, de fato, quer dizer, tinha ali uma rapaziada do Dona Marta que tinha se proposto a ser, tinha se voluntariado para ser segurança do Spike Lee, do Michael Jackson, né? Todos eles vestidos de Spike Lee, quer dizer, a roupa era igualzinha do Spike Lee. A identidade deles já estava com o movimento negro americano, não é com né? Quer dizer, não é uma visão, eles já tinham essa identificação. Depois eu vi um debate entre dois rappers brasileiros, no começo do rap no Brasil, um de São Paulo e outro do Rio, em que eu dizia assim, não, ele faz rap de LA, eu faço, entendeu? Quer dizer, nenhum dos dois faz rap de LA, todos eles, os dois fazem rap do Brasil, né? E falam da sua realidade própria, mas as referências, por quê? Porque lá o rapper já era uma pessoa famosa, já era respeitado, né? Então, essa classe média, ela está buscando a autovalorização, ela está aumentando a autoestima dela. Daí porque o movimento negro é cada vez mais forte e cada vez mais radical, né? Uma vez eu conversei com o pessoal do movimento negro original, os mais velhos, assim, você não sabe o que vem por aí nessa juventude. É claro, é uma juventude que tem mais estudo, tem mais informação, tem mais acesso à internet agora, etc., e que sabe concretamente que pode conquistar e deve ter direito de conquistar, e que vê os negros americanos eu estou falando disso porque essa classe média da periferia é 90% negra. Uhum. Né? Os negros americanos, que têm muito mais chance econômica, têm muito mais poder e ainda são objetos de racismo, né? E são 13% da população. Aqueles são 51% da população e ainda não conseguiram chegar nem aonde os negros americanos chegaram. Né? Quer dizer, é evidente que aí você tem um grau de revolta e de desejo de superação que pode levar a uma ruptura importante, né? Então, essas mudanças todas, elas são produzidas pelo movimento da sociedade. Você tem toda a razão de apelar para a sociologia. É um movimento sociológico de mudança, que a política não acompanha. A política não consegue acompanhar. A política brasileira, sobretudo, é muito analógica e ela não conseguiu acompanhar, a americana também, ela não conseguiu acompanhar na mesma velocidade as transformações da sociedade. Então, todos os partidos, inclusive os de esquerda, sobretudo o PT, representam hoje categorias que estão minguando na sociedade, deixando sem representação as categorias populares que estão crescendo. E é nesse vácuo que as igrejas evangélicas neopentecostais cresceram. Né? Quer dizer, é nesse pessoal que não está representado, que não tem proteção estatal, que não tem rede de proteção social, que não tem acesso a nenhum benefício, e a igreja vai lá e promete a eles uma coisa pela fé, mas ao mesmo tempo peça uma opção de serviços. Né? Quer dizer, todas essas igrejas tiram dinheiro deles, mas ao mesmo tempo também devolvem uma parte disso. É quase como se fosse um imposto, em termos de serviço, né? Voluntariado, etc. Então, eles estão ocupando um espaço que não foi ocupado, nem pelos partidos, nem pelo Estado. E é isso que é grave, porque isso vai criando uma situação de lealdades políticas em relação aos objetos errados. Né? Quer dizer, você se torna politicamente leal a uma igreja que tem, muitas vezes, um pastor oportunista, porque ele te oferece mais concretamente o que você está buscando do que o partido ou o Estado. Então, isso significa que o Brasil precisa de passar por profundas transformações estruturais e o Estado brasileiro tem que ser, sim, reformado, mas ele tem que ser reformado para poder ocupar os espaços que ele deveria estar ocupando e que ele não ocupa, e que ocupa espaços indevidos, tipo subsidiar os ricos, transferir renda para os mais ricos, proteger uma indústria automobilística toda estrangeira, como se fosse nacional, quer dizer, coisas doidas. Né? A Dilma impossibilitou os carros elétricos aqui para poder promover e proteger o motor flex, que é muito ineficiente e que é utilizado em carros importados, quer dizer, de montadoras que não são brasileiras, entendeu? Quer dizer, não tem nem nacionalismo aí, é um falso nacionalismo, entendeu?
O nacionalismo já não tem muito lugar. Agora, esse falso nacionalismo não tem. Então, o fato de o Estado ser torto e atender a quem não precisa, a quem não precisa do atendimento estatal e deixar descoberto quem precisa, e o fato de que os partidos são oligarquizados e que só respondem às suas velhas clientelas e não têm noção e nem visão e nem contato com os novos Brasis que estão se formando e que são os Brasis que estão crescendo, nos deixa numa situação evidente de que a gente precisa de uma transformação quase revolucionária na política e na sociedade, no Estado, para poder dar conta do novo Brasil. É engraçado você comentar isso, porque às vezes eu tenho a impressão que de 2013 para cá a gente está vivendo uma revolução. Sabe? Deixa eu... A gente já está se aproximando, a gente acabou de cruzar aqui a linha da última hora, da uma hora. Deixa eu te fazer uma última pergunta, só para crescer um pouco mais o desespero da necessidade de lidar com as questões que a gente não consegue lidar no Brasil. O papel dos militares, Sérgio. Eu achava que tinha acabado o movimento tenentista, que é aquela coisa de ficar entrando, que não é nem, estou sendo injusto com os tenentes, porque Deodoro da Fonseca já estava fazendo isso lá atrás, mas essa coisa dos militares de considerarem que de vez em quando, seja através de um golpe de Estado ou seja através de uma situação confusa como a atual, de eles acharem que eles precisam de vez em quando entrar para salvar o Brasil, para resolver o Brasil. E essa insistência, que é uma insistência que já tem mais de um século de idade, que eles substituíram o poder moderador do imperador, me parece uma das coisas mais apavorantes de descobrir que ainda existem no Brasil, porque é uma força muito poderosa, antidemocrática, coisa de República das Bananas. Uma vez recentemente eu ouvi um outro cientista político falando disso, e de fato país em que militar de vez em quando se mete é a República das Bananas. Isso não é uma democracia funcional. Agora, em todas as vezes que a gente teve problemas com os militares, resolveu-se na base bem, já que o problema não existe mais, deixa pra lá, vamos ficando assim, não vamos provocar demais os caras. A gente vai ter que enfrentar essa questão dos militares. O Estado brasileiro vai ter que entrar dentro das Forças Armadas e opinar mais a respeito de como que é a formação dos oficiais. A gente... Bem, para começar, você acha que nós temos um problema? Diga. Eu acho que a gente tem um problema e eu estou perplexo com ele porque eu participava eu nunca estudei os militares, mas eu compartilhava a visão daqueles que estudaram que os militares haviam se profissionalizado depois do fim do regime militar e que não iam mais se meter em política. E de fato, durante muito tempo eles fizeram isso com alguns pronunciamentos, sobretudo na questão da revisão da lei da anistia, né, da revisão dos crimes da ditadura e tal, em que eles continuam passando adiante das gerações, para as novas gerações, a narrativa de que era uma guerra e de que não houve tantas coisas assim, que a esquerda também matava, e nunca aceitaram que eles usaram o aparelho do Estado como um aparelho de tortura e morte de brasileiros. E aí, de repente, a gente tem essa ruptura com esse padrão profissional, digamos assim, dos militares, e eles hipotecam a reputação da corporação a um governo claramente disfuncional, radical, extremista, não é? E evidentemente que todos os erros do governo Bolsonaro serão compartilhados pelas Forças Armadas. A responsabilidade será compartilhada pelas Forças Armadas. As forças militares,
elas como corporação e pela função que elas cumprem de defesa nacional, né, quer dizer, de garantir as fronteiras, elas têm uma formação que é baseada fundamentalmente na disciplina e na hierarquia. É uma organização vertical, que não é democrática, por definição. Não pode ser. Você não pode consultar o soldado, né, quer dizer, na hora de uma ação. Quer dizer, você manda. Então, a ideia do comando, etc., faz parte. É exatamente isso que não pode ser transferido para a política. A política é horizontal. A política não pode ter hierarquia e linha de comando central. Isso mata a democracia, né? Então, essa incompatibilidade ela faz com que seja necessário que as Forças Armadas tenham, de fato, imbuída nelas e na sua formação, desde o colégio militar, a ideia de que os militares, ao adotarem a atividade militar e ao optarem pela carreira de oficiais, eles devem abdicar da política, porque a política é incompatível com os quartéis. Não deve entrar nos quartéis. Aliás, eles sabem disso. Se você for botar política no quartel, o quartel perde a capacidade da disciplina e você tem um problema. Então, essa separação entre a corporação e a atividade política devia ser clara. A gente tem alguns entulhos na Constituição que agravam esse problema né, quer dizer, que justificam um pouco essa penetração da política no meio militar. Um é o artigo 142, que na verdade não devia existir, né? Devia se definir as Forças Armadas como o que elas são e esse negócio de convocar a Força Armada para lei e ordem, qualquer coisa, não devia existir. Lei e ordem tem que ser uma questão resolvida por uma força nacional organizada, né, de outra forma. E agora, o outro que é muito grave e que é o nosso problema principal hoje, eu acho que é maior do que os generais que se comprometeram com o governo Bolsonaro e que estão traindo essa tradição profissional das Forças Armadas, é a questão das polícias militares. Os militares fizeram questão de manter as polícias militares sob sua custódia, né, sob sua como parte dos aparatos militares, e, na verdade, não exercem autoridade sobre as polícias militares, que se transformaram em organizações autônomas que hoje são comandadas por milícias, né, ou por conta própria. E você tem coisas gravíssimas, como sublevações de PM e politização de PM, etc., que é absolutamente inaceitável. Eu sempre fui a favor do modelo americano de polícia, em que você tem a mesma formação para todo mundo que entra para a polícia, entra uniformizado, porque o uniforme é a identificação do agente do Estado, né? Você vê que nas delegacias americanas, quando você entra, você não encontra um sujeito de camisa aberta e tal, você encontra um policial fardado, que é o que faz a triagem, que é o que recebe. Por quê? Porque o cidadão está lá falando com o Estado. Ele está lá falando com uma autoridade que tem regras, que vai seguir as regras. Esse desvio está levando a situações complicadas. A gente já teve um problema nos anos 70 na Polícia de Nova York, de corrupção e violência policial, que terminou com, na verdade, a criação de uma nova polícia. Teve esse problema na polícia inglesa, que também, a Scotland Yard, que também acabou sendo fechada e se criou a The New Scotland Yard, que é o que eles têm hoje, né? Você tem agora Minneapolis dizendo vou fechar a minha polícia e vou pensar num outro modelo. Claro que o modelo em si não garante, mas o fato de você ter uma base única, e aí quando o sujeito vai fazer polícia judiciária, quando ele vai fazer investigação sem uniforme, aí é porque ele está numa missão em que ele não pode se identificar preliminarmente como agente do Estado, porque ele está investigando, ele não pode ser visto como polícia, porque o bandido foge, né? É uma coisa óbvia. Agora,
a duplicidade de polícias e o fato de que a polícia fardada no Brasil hoje é a pior ameaça que a sociedade tem, porque ela mata por preconceito, ela mata por qualquer coisa, tem o dedo fácil no gatilho e ela não é comandável pelos governadores e não tem uma autoridade militar que também põe a disciplina nas polícias militares. Nós estamos diante de uma situação explosiva que vai dar problema em algum momento. Já está dando muito, né? Quer dizer, eu estou falando aqui como um homem branco de classe média. Se eu fosse um homem negro de uma favela brasileira, eu diria para mim o seguinte, cara, pô, você está pensando o quê? Como vai dar problema? Já deu problema. Nós estamos sendo trucidados, né? Aniquilados por essa polícia. Entra aqui disparando tiro, independentemente da idade, do que a gente faz, né? Mata, simplesmente mata. Então, esse é um gravíssimo problema estrutural que o Brasil tem e que ele tem que lidar. E que o fato de você ter hoje um governo militarizado que é incapaz de abordar essa questão e tentar resolver essa questão mostra como é que a participação dos militares no governo Bolsonaro é completamente disfuncional. Eles não estão lá sequer para montar uma situação de comando que pusesse sob controle as polícias militares. Então, esse é um problema. O problema militar voltou a existir para o Brasil. Isso é grave. Eu acho que é uma nova forma, né? Por isso é que eu não concordo muito com a ideia de República de Banana. Quer dizer, eu acho que houve um desvio num padrão de conduta que os militares vinham tendo desde 82, mais ou menos, 84, e a partir daí, e agora, os militares abandonaram esse padrão e eles hoje estão com um padrão que a gente não sabe qual é. Eu, por exemplo, ouço dizer, gente que tem contatos, etc., que uma parte da corporação na ativa discorda desse envolvimento, né? E isso vai ficar muito mal, por exemplo, com essa intervenção no Ministério da Saúde. Porque essas mortes que estão deixando de ser evitadas pela omissão do Ministério da Saúde, pela subordinação de um general à vontade de um presidente que não tem cuidados suficientes com a sua responsabilidade para com a sociedade, isso aí vai produzir uma crise militar que eu não sei como é que a gente vai resolver. Eu espero que a gente consiga resolver com sensatez, né? E que a gente consiga eliminar de uma forma democrática essa militarização das polícias estaduais e que a gente consiga fazer uma reforma do sistema de segurança que faça com que ele deixe de ser predominantemente uma ameaça à população e se torne fundamentalmente um instrumento da segurança da população. Não é pouca coisa que tem que ser resolvida, né, Sérgio? Não, a gente acumulou uma quantidade de problemas. E aí que realmente assim, por uma sucessão de erros governamentais, né? Quer dizer, pela falta de clareza dos governos, e eu acho que pela dominância excessiva do capital financeiro, da visão ortodoxa econômica, de que as reformas que o Brasil precisa são reformas fiscais. E reformas fiscais sem orientação adequada, né? Quer dizer, nós fizemos vários regimes de austeridade no Brasil desde o governo Fernando Henrique, e em momento nenhum a gente mudou a estrutura de subsídios que transfere renda para capitalistas absolutamente incompetentes, improdutivos, né? Que são parasitas que vivem do recurso público. É impressionante, quer dizer, a gente veio do governo Fernando Henrique, passou pelo governo do Lula, pelo da Dilma, governos de esquerda, todos eles se renderam a essa ideia de que precisa de proteger uma indústria que não nos serve, que não faz não produz o benefício social e econômico e sob a forma de emprego e de competitividade internacional compatível com o que nós transferimos para ela, né? Então, a gente fez austeridade que destruiu o sistema educacional, destruiu o sistema único de saúde, que deveria ser a arma principal hoje com a qual a gente devia contar para combater a pandemia. Na verdade, a gente só está combatendo com razoável, né? Quer dizer, tem muita morte que está sendo evitada porque o SUS ainda existe.
mas, obviamente, depauperado, né? Então, a gente não deu prioridade às questões fundamentais que poderiam nos ajudar na mudança dessas questões estruturais, né? E fizemos uma austeridade pró-capitalista, pró-elite, concentradora de renda e infértil, né? Que a austeridade não produziu nada de bom para o país. Se ela tivesse produzido capacidade de poupança, capacidade de investimento público, melhoria da nossa infraestrutura, mas, sobretudo, melhoria da nossa estrutura educacional, de saúde pública, de saneamento e de segurança pública, teria valido o sacrifício, mas nós estamos fazendo há uma década sacrifício sem obter benefícios por causa dessa visão completamente equivocada de como é que você faz responsabilidade fiscal. Eu sou completamente a favor da responsabilidade fiscal, mas eu acho que a responsabilidade fiscal ela tem que ter uma direção, e a direção tem que ser o bem-estar da sociedade, e não o mercado financeiro, o ganho do mercado financeiro ou a saúde de empresas que estão na UTI há 40 anos. Sérgio Abranches, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. Um prazer. Foi ótimo, Sérgio. Obrigado mesmo. Legal. Até a próxima, querido. Até então. Um abraço.